tem notas perfeitas, um histórico de presença impecável. Os professores a descrevem como aluna modelo, educada, disciplinada, alguém que melhora qualquer sala de aula só por estar nela. Ela é voluntária, estuda, volta para casa exatamente no mesmo horário toda noite, para uma casa limpa, uma refeição caseira, uma mãe que pergunta sobre o dia com um sorriso caloroso e interesse genuíno. Tudo na vida de Gil So-myung parece correto, curado, imaculado. E então, o irmão dela é encontrado afogado. E um pensamento entra na mente de So-myung, que ela não consegue remover, não consegue racionalizar, não consegue arquivar nas categorias ordenadas que governaram toda a sua existência. Acho que minha mãe é uma assassina. Esta é, like mother, like daughter, uma manhua coreana chamada Dog Dal Myun Dal. E é uma das histórias mais silenciosamente aterrorizantes que já cobri neste canal. Bem-vindos de volta ao Manhwa Recap Vault. Hoje vamos cobrir algo que não tem espadas, sem sistemas, sem masmorras, sem regressão. Este é um thriller psicológico ambientado inteiramente na esfera doméstica. Uma história sobre uma filha, uma mãe, e a distância aterrorizante entre o que uma família parece por fora e o que ela realmente é, a portas fechadas. Se você já se perguntou como seria o True Crime se fosse desenhado por alguém com a precisão de um cirurgião para detalhes emocionais, é isso. Deixem-me descrever o mundo que Gil So-myung habita, porque entender a arquitetura da vida dela é essencial para entender por que o horror funciona. So-myung é, por toda métrica mensurável, uma aluna excepcional. Suas notas a colocam consistentemente no topo da classe. Seus relatórios de conduta são impecáveis. Ela participa de atividades extracurriculares com aquele tipo de dedicação silenciosa que ganha respeito em vez de atenção. Ela não é ostensiva, não é uma borboleta social. Ela é simplesmente, confiavelmente, infalivelmente boa em tudo que faz. Isso não é acidental. A mãe de So-myung engenhou isso. Cada aspecto da vida da filha foi cultivado, podado e mantido com a atenção obsessiva de uma jardineira aos detalhes. Os horários de estudo, as amizades aprovadas, os planos nutricionais, as escolhas extracurriculares, a hora de dormir, a rotina matinal. Cada pedaço da existência de So-myung foi organizado para produzir um resultado específico. Uma filha perfeita vivendo uma vida perfeita, sem perturbação, sem desvio, sem nada que possa introduzir caos na ordem cuidadosamente mantida. Pela maior parte da vida, So-myung interpretou isso como amor. E por que não interpretaria? Sua mãe é atenciosa. Sua mãe está presente. Sua mãe faz as perguntas certas, oferece o encorajamento certo, remove obstáculos antes mesmo de So-myung reconhecê-los como obstáculos. Por qualquer medida externa, esta é uma mãe ideal. O tipo de mãe com quem outras mães se comparam e se sentem inadequadas. Mas há uma qualidade nessa perfeição que a manhua comunica com sutileza extraordinária. Um aperto, uma rigidez. A casa não é meramente limpa. É estéril. As rotinas não são meramente consistentes. São compulsórias. O calor na voz de sua mãe quando So-myung segue o caminho tem uma contraparte que So-myung aprendeu a reconhecer em nível quase celular. O silêncio que desce quando ela não segue. Esse silêncio é a primeira língua desta história. Não as palavras, as ausências, as coisas que não são ditas, as reações que deveriam estar lá e não estão. Os momentos em que uma mãe normal expressaria frustração, ou raiva, ou decepção, e em vez disso há simplesmente nada. Uma recalibração. E então, o calor retorna, como se o desvio nunca tivesse acontecido. So-myung cresceu dentro desse silêncio. Aprendeu a navegá-lo como uma pessoa aprende a navegar uma casa no escuro, pela memória, pelo instinto, por uma consciência aguda de onde estão as bordas. Ela sabe quais tópicos evitar. Sabe quais perguntas não fazer. Sabe que o preço de perturbar a ordem não é punição em nenhum sentido convencional. É algo mais sutil e mais devastador. É a retirada do único amor que ela já conheceu. So-myung tem um irmão. Tinha um irmão. Isso é importante, não só para o enredo, mas para a arquitetura da família. Porque em uma casa onde a perfeição é o único estado aceitável de ser, um irmão representa uma variável. Outra pessoa com suas próprias necessidades, seus próprios comportamentos, sua própria capacidade de desviar do roteiro. E então, ele é encontrado afogado.
A narrativa oficial é limpa. Um acidente, uma tragédia, o tipo de coisa que acontece e devasta uma família, e não é culpa de ninguém. A comunidade responde com simpatia. Vizinhos trazem comida, professores oferecem prorrogações de prazo. A maquinaria da compaixão social ativa-se ao redor da família, e do lado de fora, o processo de luto parece exatamente como deveria. Mas Somyung está dentro da casa. E dentro da casa, algo está errado. O luto não parece certo. Não que sua mãe não chore. Ela chora. Não que sua mãe não pranteie. Ela parece prantear. Mas há uma qualidade nisso que Somyung não consegue nomear, mas pode sentir com uma certeza que se assenta nos ossos como inverno. O timing está errado. As expressões chegam uma batida tarde demais, como se estivessem sendo selecionadas de um catálogo em vez de surgirem espontaneamente. As lágrimas estão presentes, mas os olhos acima delas estão secos. Calculando, já se movendo além da perda em direção a algo que parece perturbadoramente como alívio. Seu irmão era difícil, não de nenhuma forma extraordinária. Ele era simplesmente uma criança que não se conformava naturalmente às expectativas rígidas da casa. Era mais barulhento que Somyung, mais resistente. O tipo de criança que perguntava por quê quando lhe diziam para fazer algo, em vez de simplesmente obedecer. Ele introduzia atrito em uma máquina que foi projetada para operar sem ele. E agora ele se foi. E a máquina roda mais suave. Somyung não chega à sua suspeita em um único momento dramático. Esta não é esse tipo de história. A constatação se acumula como sedimento, camada sobre camada de pequenas observações, inconsistências menores, detalhes que individualmente significam nada, mas coletivamente formam um padrão que sua mente racional não consegue ignorar. Sua mãe foi a última pessoa com seu irmão antes de sua morte. O relato de sua mãe sobre os eventos contém lacunas, não mentiras exatamente, mas ausências. Lugares onde detalhe deveria existir e não existe. O comportamento de sua mãe nos dias que se seguem não é meramente composto, é organizado. Metódico, como se o luto fosse um projeto a ser gerenciado, em vez de uma emoção a ser suportada. E então, o pensamento chega, silenciosamente, sem drama, sem um acorde musical ou um painel dramático. Acho que minha mãe matou meu irmão. Acho que minha mãe matou meu irmão porque ele estava interferindo na vida perfeita que ela construiu para mim. Acho que minha mãe é uma assassina, o que torna Like Mother, Like Daughter genuinamente extraordinária é o que acontece em seguida. Porque Somyung não confronta sua mãe. Não vai à polícia. Não confia em uma amiga, em um professor ou em uma conselheira. Ela investiga, silenciosamente, metodicamente, com a mesma precisão disciplinada que a torna uma aluna perfeita. E é aqui que a mãe-ua se torna sufocante, da melhor maneira possível, porque Somyung deve conduzir sua investigação enquanto vive dentro da mesma casa que a pessoa que está investigando, comendo refeições à sua frente, aceitando ajuda com a lição, dando boa noite, realizando os rituais de um relacionamento amoroso entre filha e mãe, enquanto internamente cataloga evidências de que a mulher que a criou pode ter assassinado o próprio filho. A dupla performance é agonizante de assistir. Cada interação entre Somyung e sua mãe se torna em camadas com um subtexto tão denso que é quase insuportável. Uma pergunta simples, como foi a escola hoje? Carrega o peso de um interrogatório. Um comentário casual sobre o jantar se torna um teste. Sua mãe está sondando se Somyung suspeita de algo. O calor é genuíno ou estratégico. O amor é real ou é um protocolo de contenção. Somyung começa a olhar para trás. Não apenas para a morte de seu irmão, mas para cada pessoa inconveniente que saiu de sua vida ao longo dos anos. A amiga que de repente se mudou após uma discordância. A professora que se transferiu no meio do semestre depois de dar a Somyung uma nota baixa. A vizinha que reclamou de barulho e então simplesmente parou de estar lá. Nenhuma dessas partidas pareceu suspeita na época. Pessoas se mudam. Professoras se transferem. Vizinhas se realocam. A vida está cheia de idas e vindas ordinárias que não requerem explicação. Mas quando você as coloca em uma linha do tempo, ao lado do padrão da vida de Somyung, a trajetória ininterrupta de sucesso acadêmico, a ausência de qualquer obstáculo sustentado, a remoção sistemática de toda fonte de atrito, a imagem muda.
Muda de uma filha com boa sorte para uma filha cujo caminho foi limpo, deliberadamente, permanentemente. A Manhua não confirma nem nega as suspeitas de Somyung por um tempo agonizantemente longo. Ela te mantém na mesma incerteza que Somyung habita, o purgatório de suspeitar de algo monstruoso sobre alguém que você ama, mas sem provas suficientes para agir. Você começa a questionar sua própria leitura das evidências, assim como Somyung questiona as dela. Ela está vendo padrões que não estão lá? O luto está distorcendo a percepção dela? A mãe é simplesmente uma genitora intensa e controladora, cujo comportamento parece sinistro só porque Somyung está procurando por sinistro? Essa ambiguidade é o motor de toda a narrativa. E a Manhua a cavalga com disciplina extraordinária, nunca colapsando em respostas fáceis, nunca fornecendo a clareza catártica que te deixaria se acomodar em uma interpretação confortável. Aqui está o que faz esta história atingir de forma diferente de qualquer horror, Manhua, qualquer thriller, qualquer fantasia de vingança na plataforma. A antagonista não é má de uma forma que seja fácil de categorizar. A mãe de Somyung ama a filha. Isso não está em questão. O amor é visível, tangível, presente em cada interação. Ela acorda cedo para preparar refeições. Fica acordada até tarde revisando os materiais de estudo de Somyung. Comparece a cada evento escolar. Lembra-se de cada detalhe das preferências, ansiedades, ambições da filha. Por toda definição convencional, ela é uma mãe devotada. Ela também é, possivelmente, provavelmente, cada vez mais certamente, uma mulher que vai matar para proteger a vida que construiu para sua filha. E a Manhua se recusa a deixar você separar essas duas coisas. Recusa-se a deixar você descartar o amor como uma performance ou reduzir a mãe a uma vilã. Ela é ambas, simultaneamente, completamente. Uma mulher que genuinamente, profundamente, incondicionalmente ama sua filha e que decidiu que o mundo é perigoso demais, caótico demais, cheio demais de variáveis que poderiam descarrilar o futuro de sua filha para deixar qualquer coisa ao acaso. Ela não é insana, não é delirante. Ela é uma mulher que fez um cálculo do qual a maioria das pessoas recuaria, mas cuja lógica interna é, e esta é a parte verdadeiramente perturbadora, coerente. Se a única coisa que importa é o bem-estar de sua filha, e se você está disposta a fazer qualquer coisa para garanti-lo, então a remoção de ameaças não é loucura, é manutenção. Esse enquadramento é o que eleva a Manhua de um bom thriller para algo genuinamente literário, porque te força a se sentar com o desconforto de entender o raciocínio de um monstro, não concordar com ele, entendê-lo e reconhecer, com um horror que é silencioso e persistente, que a distância entre amor e patologia nem sempre é tão vasta quanto gostaríamos de acreditar. Somyung está presa não por paredes ou fechaduras, mas por afeto. Como você escapa de alguém que te ama tão completamente? Como você luta contra um inimigo que acredita, sinceramente acredita, que tudo o que fez, fez por você? Como você condena alguém cujo único crime, em sua própria contabilidade, é amar demais sua filha? A complexidade psicológica dessa dinâmica é extraordinária. Somyung sente culpa por suspeitar de sua mãe. Sente gratidão pela vida que sua mãe forneceu. Sente raiva pelo que essa vida pode ter custado. Sente luto por um irmão que pode ter sido morto para que seu caminho permanecesse livre. E todas essas emoções coexistem, simultaneamente, sem resolução, criando uma paisagem interior que é tão atormentada quanto qualquer coisa no gênero. Esta não é uma história em que a protagonista reúne evidências, confronta a vilã e alcança justiça. Esta é uma história sobre uma filha lentamente percebendo que a pessoa que a fez também é a pessoa que ela pode precisar destruir, e o peso insuportável desse conhecimento. Conforme a história progride por seus 156 capítulos, a dinâmica entre Somyung e sua mãe evolui para algo que se assemelha a uma partida de xadrez jogada inteiramente em subtexto. A investigação de Somyung se torna mais deliberada. Ela começa a testar limites, introduzindo pequenas perturbações na ordem perfeita da casa, para observar a resposta de sua mãe. Uma amizade com alguém que sua mãe não aprovou, uma leve queda nas notas, uma ausência inexplicada de uma atividade extracurricular. Cada desvio é uma sonda, projetada para medir o limiar no qual os instintos protetores de sua mãe são ativados. E sua mãe responde, não com raiva,
não com confronto, com ajustes, correções sutis, quase invisíveis, no ambiente ao redor de Somi-Young. A amiga não aprovada encontra dificuldades. A anomalia nas notas atrai um tutor que Somi-Young não pediu. A atividade perdida é suavemente substituída por algo que sua mãe considera mais adequado. A precisão dessas intervenções é o que as torna aterrorizantes. Não há mão visível, nenhuma instrução direta, nenhum momento em que sua mãe diga, eu fiz isso. O mundo simplesmente se reformula ao redor dos desvios de Somi-Young, corrigindo-os com a eficiência silenciosa de um sistema imunológico, eliminando corpos estranhos. E Somi-Young começa a entender algo que muda toda a paisagem da história. Ela não está meramente investigando as ações passadas de sua mãe. Ela está vivendo dentro de uma operação em andamento. A eliminação de ameaças não é algo que aconteceu e parou. É contínua, ativa. Sua mãe não é uma assassina aposentada assombrada por seu passado. Ela é uma atual, monitorando o presente, preparada para agir no momento em que algo ameaçar a arquitetura da vida perfeita de sua filha. Essa constatação transforma a investigação de Somi-Young de um exercício intelectual em uma situação de sobrevivência. Porque se sua mãe ainda está ativa, então a sondagem de Somi-Young não é segura. Cada pergunta que ela faz, cada limite que ela testa, cada desvio que ela introduz, carrega o risco de ser identificada como uma ameaça a ela mesma. Não como alvo. Sua mãe nunca a machucaria. Mas as pessoas ao redor de Somi-Young, as amigas que ela está usando como sondas, os colegas de classe que podem ser atraídos para sua órbita, eles são descartáveis. Sempre foram descartáveis. E Somi-Young percebe, com um horror que redefine toda a história, que sua investigação não é meramente perigosa para si mesma. É perigosa para todos que ela envolve. Ela é uma garota parada em um campo minado, tentando encontrar a pessoa que colocou as minas, sabendo que cada passo que ela dá pode acionar uma sob os pés de outra pessoa. Like Mother, Like Daughter, Dog Dalmun Dal, está disponível na Naver Webtoon em coreano e através de traduções de fãs no Holiascan. Atualmente conta com mais de 156 capítulos e ainda está em andamento. Quero ser direto sobre o que esta manhwa é e o que não é. Não é ação. Não é acelerada. Não há sequências de luta, sem sistemas de poder, sem confrontos dramáticos onde a protagonista libera força oculta. Este é um thriller psicológico de queima lenta no sentido mais verdadeiro, uma história que constrói pavor através de acumulação em vez de espetáculo, que confia em seus leitores para se sentar com o desconforto em vez de resolvê-lo com catarse. Se isso soa como algo que você consegue lidar, e digo isso genuinamente, porque esta história fica com você de formas que a maioria das manhwa simplesmente não fica, então não posso recomendá-la o suficiente. É um dos melhores thrillers psicológicos no meio. A lacuna de protagonistas femininas em conteúdo de manhwa é real, e histórias como esta demonstram exatamente por que essa lacuna precisa ser preenchida. Se você quer ver mais histórias como esta, thrillers, horror psicológico, narrativas conduzidas por mulheres que rompem com a fórmula padrão, me avise nos comentários. Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais cativantes do gênero toda semana. Inscreva-se se quiser estar aqui para a próxima. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.